lê, oh, lá, lá. Nesse dia, Bodocó voltou pra até Zé Macaxeira, que era noivo, dançou a noite inteira sem parar. É costume de todos que se casam, fica doido pra ver se acabar. Então hoje, dando continuidade ao vídeo, então gostaria de falar um pouco sobre as abelhas, porque observando a validade, o valor da abelha no planeta Terra, porque ela faz a polinização de todas as plantas, pois então, na falta da abelha, então vamos ter falta de muitas coisas do nosso uso habitual. Porque por esse motivo é que nós comemos pão, nós tomamos café, nós comemos frutas, nós comemos verduras para manter a nossa nutrição com uma boa saúde, que é o que é importância para nós, é a paz, a saúde e a prosperidade em todos os âmbitos. Então eu gostaria, nesse momento, de falar do cordel da apicultura, do poeta Medeiros Braga, lá da Paraíba. Como uma abelha no campo que trabalha a floração, eu busco a matéria-prima para a minha produção, tirando da mente tinta o néctar da informação. E assim, para produzir o cordel da apicultura, eu encho os favos de mel que retrata sua estrutura e levo aos apicultores detalhes dessa cultura. O cordel da apicultura tem por seu objetivo, com o uso indispensável do processo educativo, mostrar os passos que levam ao modo mais produtivo. Conta um pouco da abelha e do mel a sua história, seus povos e países registrados na memória, seus marcos de ideia e luta, de insucesso e de glória. Entre as abelhas existem ensinamentos perfeitos. As suas experiências nos inibem nos defeitos e nos dão grande lição quando usa seu ferrão para defender seus direitos. Vou percorrer toda a flora, sobrevoá-la à altura, conhecer os seus mistérios, anotar sua estrutura, para de posse dos teores, descrever para os leitores o cordel da apicultura. A apicultura é a criação de abelhas sem descarte. É a ciência e a cultura do apicultor e faz parte do que deve conhecer para capaz proceder o seu manejo com arte. A abelha já foi vista como inseto agressivo, porém um homem estudando todo o seu mundo instrutivo tratou-a com mais respeito, sem molestá-la e com jeito ver seu lado progressivo. As abelhas já existem há muitos milhões de anos, povoam elas o mundo bem antes do ser humano, porém, como atividade, do homem tem puridade, 5 milênios sem engano. Por essa época o seu mel foi na Suméria explorado, em Creta há 3 milênios já era ao povo ofertado, mas só no Egito há 2400 anos se viu seu abundante mercado. Foram gregos e egípcios os primeiros em ação que trataram de cuidar das técnicas de produção. Mas no século XVII, Langstroth no topete foi quem lhe deu perfeição. Já no Brasil, sua história tem início e produção.
Em 1830, com a abelha de importação, vindas com todo o apogeu do continente europeu, onde era estável a expansão. Aqui era atividade de importância secundária, só igrejas produziam para a cera necessária ao consumo com cautela, pelas orações à vela para a demanda diária. O mel que se conhecia era só de jandaíra, enxus, com sua abelha caipira. Era um mel muito gostoso, além disso milagroso pelos males que retira. Mas o padre Antônio Carneiro trouxe lá de Portugal a raça Apis mellifera com seu mel natural, introduzindo primeiro pelo Rio de Janeiro o resultado vital. Depois disso se expandiu pelo sul, todo o sudeste, pelo nordeste, bem como pelo leste e centro-oeste. Por sua flora e seu clima, por si, o nordeste por cima, com seus cabras da peste. Superando a jandaíra por conta da expansão, a abelha italiana destacou-se em produção. Logo após, na Jitirana, se somou a africana, já de tão boa extração. Hoje, o mel vem sendo usado como cura e alimento, é adoçante natural de comprovado fomento, servindo para vários fins, como pães, bolo, pudins, em creme 100%. Há vários tipos de mel, como o silvestre em primeira, mel de flor de eucalipto, mel de flor de laranjeira, ao chamado aça-peixe, cipó de uva de feixe com sua ação curadeira, mel silvestre para a pele e vias respiratórias, para acalmar as pessoas de apreensões notórias, sendo bom para faringite e também para sinusite, como provam as histórias. Na gripe, dor de garganta, tem tido efeitos vitais nos males de diarreia e outros intestinais, infecções urinárias tratadas com mel das áreas das floras medicinais. Previne o mal de Alzheimer, a insônia irregular, envelhecimento precoce, dando à vida um novo ar. Quem tiver uma doença vai sentir a diferença quando algum tempo tomar. Tem cada tipo de mel uma flora diferente, com ações medicinais variadas certamente. A criança, jovem e idoso, sempre o mel é valioso por seu rico nutriente. Por isso a apicultura ganhou um novo perfil. Cresceram os apicultores, quando no ano de 1956 entraram com altivez africanas no Brasil. É o Brasil classificado como o sexto produtor, favorecido com a flora já é grande exportador, e para andar mais à frente, dependendo está somente de ser bom conhecedor, conhecer a biologia da abelha em atividade, das doenças dos enxames, das pragas, dificuldades, das formas de produção e de comercialização, mas com lucratividade. Ao criador de abelhas se faz sempre necessário o saber compreendê-las, da rainha ao mais primário, ver bem seu comportamento social e seu talento ao gerir seu nectário. É a rainha quem conduz toda a administração, embora seja a abelha quem decide em eleição quem será escolhida para governar em lida a grande população. Uma operária só vive por 45 dias. A rainha 5 anos resiste sem mordomias. Ela vive lá na proa, sem ter trono, sem coroa, no trabalho sem fobias. Ela, sendo alimentada pela geleia real, muito mais se desenvolve, quase o dobro da normal. E por esses meios novos produz mais de 2.000 ovos, todos os dias em geral. Ela é a única abelha feminina em profusão que tem a capacidade da total reprodução. É também a responsável por essa harmonia estável que há na população. Deve o homem instruir-se sem passos de caranguejo, por a venda coletiva na prática do bom cortejo, ter boa organização, além da divulgação do produto no varejo. Pelo reconhecimento é o seu inegável valor como alimento e remédio em prol do consumidor, reduzindo o mal do ócio
Hoje o mel é um bom negócio na renda do apicultor. Para isso deve o agente que trata da apicultura reparar todo o processo e cuidar bem da estrutura, e para atingir o ensejo fazer correto manejo para a produção ser segura. O reparo das colmeias, quando se faz necessário, é feito quinzenalmente em todo o seu apiário, atentando nos rodetes as colmeias cavaletes para melhoria do erário. Deve haver água por perto da colmeia em quantidade, e que seja assegurada sua boa qualidade, para a abelha usar em rol da colmeia vindo o sol a provocar seu alarde. Depois disso, o apicultor deve ter muito cuidado para evitar a surpresa que está rodando ao lado, olhar a todo momento algum acontecimento que possa ser desfechado. As formigas e tatus são tidos por predadores, daí que todas começam aos riscos aterradores. Não deve ser em razão, jamais posta pelo chão, para não sofrer seus rigores. Depois disso, o apicultor deve, pois, participar de cursos de seminários para se capacitar, conhecer os instrumentos, bem como os procedimentos que terão de praticar, ver a postura dos ovos, a presença da rainha, a invasão de inimigos ou de doenças daninhas, se procede com afins a troca de quadros ruins, já com madeiras velhinhas. Ver a postura dos ovos, a presença da rainha, a invasão de inimigos ou de doenças daninhas, se procede com afins a troca de quadros ruins, já com madeiras velhinhas. Deve-se também evitar perfumes desodorantes, rebater saco de favos de modos extravagantes, jamais esmagar abelhas com quadro, formão ou telhas, já que são tão importantes. Não combina cores fortes, preto, vermelho, marrom. Elas aceitam agradáveis as cores de claro tom, branca, creme, azul clarinho, que dispensa mais carinho, e para a abelha é muito bom. É também muito importante para a boa apicultura saber mexer na colmeia sem lhe causar quebradura, saber manter com afinco em cerca de 35 seus graus de temperatura. Não ficar frente ao alvado durante o manejo feito. As abelhas entram e saem, observando direito todo o rito costumeiro, a partir do voo primeiro até o último que é feito. Ao proceder o manejo, mantenha o fumigador sempre aceso para causar certa fumaça e calor. Por isso, leve serragem para se evitar na fumagem um ataque ao produtor. Deve-se ter os cuidados que a apicultura requer. Ao retirar um ferrão, faça com a unha se der. Jamais mesmo se ameno force a bolsa de veneno em 1 milímetro sequer. O cuidado com a higiene hoje é prioridade. A cada dia que passa, a nossa sociedade se torna mais exigente ante as ofertas em frente para as suas necessidades. Vasilha que tenha cheiro não se deve colocar. Nenhuma porção de mel que se pôde coletar é o mel absorvente de todo aroma existente do vaso que vai se usar. De preferência, armazene em vasilhames escuros e guarde-os em lugar frescos, que ficam bem mais seguros. Tenha os cuidados precisos para se evitar prejuízos por seus produtos impuros. Que mantém o apicultor sua reserva florestal, boa produção de mel com qualidade sem igual, depende para tal bem daquele néctar que vem de um variado floral. Um bom mel dispõe quem tem eucalipto, abacateiro, laranja, alecrim, goiaba, jamelão, jambo, coqueiro, mofumbo, angi, caroeira, malva preta, carnalbeira, jitirana e marmeleiro. É o mel constituído de enzima sacarose, fermentos sais minerais, hormônio cálcio frutose, ferro, sódio, vitamina, magnésio e proteína, de fósforo, cobre e glicose. Das doenças mais comuns, cura o mel, tosse, bronquite, gripe, úlcera, piorreia, eczema, faringite, furúnculo, inflamação do ouvido e rouquidão, verruga, afta e renite. Atua como calmante e é bom para crescimento, para o aparelho digestivo
memória, estressamento, para a pressão arterial, problema físico e mental, evitando o esgotamento. Essa ciência de cura se chama apiterapia. O antigo povo sábio há milênio conhecia, e que por felicidade se curou de enfermidade da qual bem antes morria. Hipócrates, o filósofo, mestre de grande doutrina, consagrado na ciência como pai da medicina, receitava consciente o mel para o paciente, tendo como cura divina. No Brasil, alguns estados, já se pode constatar, e até em município onde boa gestão há, um ato nobre e bem-vindo, vem o mel introduzindo entre a merenda escolar. Nos centros consumidores e também no meio rural, existe algo em comum que é o seu potencial. Há espaço para produzir e mercado para consumir todo o mel nacional. Vamos, pois, apicultores, nessa nova diretriz, cada um capacitar-se, deixar de ser aprendiz, produzir mel sem estorvo para a saúde do povo e a grandeza do país. Então esse foi o Cordel da Apicultura, do poeta Medeiros Braga. E por esse motivo do estudo teórico da abelha, então tem um momento que você tem que ter uma casinha do mel, que é onde você vai coletar o mel dentro da vigilância sanitária. Então tem que ser com azulejo, com aço inoxidável, então tem que ser produtos de primeira qualidade. E eu achando que era só assim a casinha do mel, que para mim ficava só produtiva. Como eu pensei na parte educativa, então resolvi fazer uma escola de apicultura nesse momento. Então agora estou em construção, então futuramente teremos essa escola em funcionamento. Então pode se manter no canal, que logo vocês vão ver o desenvolvimento até no ponto da coleta e no envasamento do mel.